Então, glória a Deus. Eu gostaria de que nesse momento, você pudesse se concentrar na palavra do Senhor, não deixasse que nada viesse tirar o seu foco. O seu objetivo nessa noite aqui é aprender, porque é um culto de ensino. E nós hoje vamos dar sequência. Nós tivemos quinta-feira aqui passado o ensino sobre prepare-se para o grande dia. O grande dia pode ser o arrebatamento, o grande dia pode ser, se você não for arrebatado, se antes de Jesus voltar, você for para os céus, você vai se encontrar com Ele. Então, a gente aprendeu sobre a gente estar pronto e preparado para o arrebatamento a qualquer momento. E não somente o arrebatamento, mas a se encontrar com o nosso Senhor. Nós temos que estar preparados. Nós não podemos ser achados despreparados ou infiéis. É preciso que estejamos preparados para o dia, seja agora, seja daqui a 10 dias, seja daqui a um ano, não importa. Temos que estar sempre preparados. E essa noite nós vamos dar sequência a esse ensino, sobre estarmos preparados, que a gente viu que Deus ele corrige aquele a quem Ele ama. Nós também aprendemos sobre o que é de fato uma correção, de que a correção da parte de Deus, e também, muitas vezes, que a gente aprendeu também dos nossos pais, é para o nosso bem. Não é para o nosso mal, é porque eles nos amam. E porque eles nos amam, eles precisam nos ensinar muitas coisas. Eles precisam nos colocar no caminho para que lá na frente a gente não venha cair num abismo, a gente não venha morrer cedo demais, a gente não venha ter prejuízos ou passar por sofrimentos desnecessários. Então, se a gente for sábio e a gente ouvir a palavra de Deus, do jeito que se ouve um conselho de uma mãe e de um pai, se a gente pode ser livrado de muita coisa, imagina ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais Deus não pode nos livrar do mal. Amém? Você concorda com isso? Então, eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar para preparar o nosso coração para receber essa palavra. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra, somos gratos porque ela é a verdade. Nós somos gratos, Senhor, porque você nos ensina tudo que nós precisamos saber está escrito na tua palavra. E nós, Pai, cremos, Pai, nesta noite que o teu Espírito irá falar conosco, irá nos revelar, Senhor, coisas que nós precisamos saber. E nós cremos também nos nossos olhos espirituais sendo abertos para que nós possamos compreender, Senhor, as coisas. E possamos também discernir, Pai, também a respeito de nós, aonde nós estamos, o que estamos fazendo, o que precisamos continuar fazendo, deixar de fazer, para que nós possamos agradar ao Senhor, agradar o teu coração e viver conforme a tua palavra, provando também do melhor da terra, porque você disse que se nós te ouvirmos e te obedecermos, certamente vamos comer o melhor da terra, Pai. Então, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, trata conosco, Senhor, fala conosco, com cada um de nós, individualmente, Senhor, para que nós possamos, Pai, crescer e avançar para níveis maiores em Deus, Pai, e no conhecimento da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para que vocês estejam prontos, o tema da mensagem de hoje é a doutrina do juízo eterno. Talvez não seja um tema também que vamos escutar muito amém, Mas como você ouviu, o nome do título é Doutrina do Juízo Eterno. Vamos ler, por gentileza, lá em Hebreus 6, do capítulo 1, do versículo 1 ao 2, por favor. Nós vamos ouvir aqui o que é que faz parte da doutrina de Cristo. Nós cremos em Cristo, nós somos o corpo de Cristo, e nós precisamos entender a doutrina de Cristo, aquela que nós seguimos, certo? E lá em Hebreus 6, do 1 ao 2, diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares, básicos, ou seja, ensinos fundamentais, rudimentares, ou ABC, a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Tá? Então, a gente vê aqui que a doutrina de Cristo, e falando sobre a doutrina básica, ou seja, o maternal de um cristão, é isso aqui que a gente leu. Um cristão que ainda está aprendendo sobre isso, a Bíblia está dizendo que a gente está no ABC da fé. Que para um cristão avançar para coisas mais sérias,
maiores, responsabilidades maiores, maturidade maior com relação a discernimento, conhecimento da palavra de Deus, precisa entender dessas coisas. E aqui, no meio dessas coisas, a fé em Deus, de batismo, da ressurreição dos mortos, está o juízo eterno. Então, isso é algo básico para que todos nós entendamos, saibamos como é isso, como isso vai funcionar, porque a Bíblia descreve e ela deixa claro para nós, não é para a gente ter medo, mas é para a gente entender e conhecer a verdade, porque Deus, ele trabalha com a verdade, ele é a verdade, ele não vai esconder de nós, sabe? Quando um pai e uma mãe dizem assim, não coloque o dedo nessa tomada, porque senão você vai levar um choque, o seu pai não está querendo colocar medo em você, na verdade, ele não quer que você coloque o dedo na tomada, então ele só está te dizendo a verdade, se você colocar o dedo ali, você vai levar um choque, e é verdade? Seu pai vai dizer, não, pode colocar o dedo que está tudo certo, não vai dizer, então Deus está dizendo aí, existe o juízo eterno, um dia você vai me prestar conta. Ele não está querendo nos colocar medo, ele só quer que você saiba que existe um juízo eterno, que você precisa ter ciência disso, que isso é o ABC de nós como cristãos. E nós precisamos entender isso. Então, sabe, irmãos, muitas vezes a Bíblia vai tratar de assuntos conosco, talvez assuntos que a gente não gosta, assuntos que sejam difíceis, assuntos que às vezes a gente não quer ouvir ou aprender, mas a gente precisa entender que a Bíblia é o que ela é, que Jesus é o que ele é, que Deus é o que ele é. E Deus não vai mudar isso. Se Deus diz que vai ter juízo eterno, não seja enganado se alguém disser por aí que o inferno é aqui na terra. Que não tem isso. Que depois que morrer é o fim. Não, é isso que a Bíblia diz. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. E com o que Jesus Cristo diz. Né? Então, muitas vezes nós queremos que as coisas fossem de outra forma, mas as coisas não são como nós queremos, as coisas são como Deus já determinou que elas são. Né? E a respeito disso aqui, a gente já vai introduzir aqui o ensino, mas eu me lembro quando eu era adolescente ali, estava desenvolvendo, né, o conhecimento aí da doutrina, da palavra do Senhor, aprendendo, amadurecendo em Deus, crescendo a respeito de tudo isso. Né? E muitas pessoas ali são ensinadas, às vezes, assim, ei, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. E essa frase parece até interessante, parece até mais fácil da gente aceitar. Mas o que é que está escrito em Marcos 16:15, por gentileza? O que é que está escrito lá? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Se todo mundo é ou não é filho de Deus. Eu sei que vocês sabem, né? Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala. A Bíblia fala, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos os filhos de Deus. É isso que a Bíblia está falando? Foi isso que Jesus Cristo disse? Se todo mundo é filho de Deus, Jesus teria dito, ei, ide por todo mundo e pregar o evangelho a todos os filhos de Deus. Ou então eu teria dito, na verdade, vocês não precisam nem pregar o evangelho, porque, de fato, independente se creem ou não creem, se servem ou não servem a Deus, todos são filhos de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Jesus disse que todo mundo é uma criatura que foi criado por Deus, mas, para que você se torne filho de Deus, também está lá na Bíblia, você precisa crer em Jesus Cristo, porque todo que nele crê, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. É isso que a Bíblia diz. Eu estou falando só sobre um assunto, de quando eu era adolescente, de que alguém me questionou a respeito disso, e eu disse, rapaz, eu gostaria de dizer que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso, mesmo que eu queira, eu não posso dizer isso, porque não tem fundamento na palavra eu te dizer isso. A gente precisa saber o que a palavra diz a respeito de qualquer assunto. Se você quer pensar certo, é equilibrado, é só você. Por que a Bíblia diz a respeito disso? Se você não sabe, vai estudar, vai buscar, vai fazer o rema. Se já fez o rema e se esqueceu do que aprendeu lá, vai ler de novo os livros, vai ler as apostilas, vai assistir novamente as aulas que tem disponível lá no Aluminai, conforme você tenha tempo e disponibilidade para estar investindo no seu crescimento na palavra de Deus. Né? Nós estamos falando desses temas todos que envolvem ali em escatologia, os estudos dos fins dos tempos. Se você tem alguma dúvida, tem N oportunidades de você aprender sobre isso. Tem muitos professores bons no Ministério Verbo da Vida com relação a esse assunto e você pode estar mais afiado. Até para que se uma pessoa cristã ou não chegue para você e pergunte sobre isso, você possa argumentar. Tá certo? Então, o juízo eterno é uma doutrina de Cristo, correto? Então, a gente precisa saber disso? Não só precisa saber disso, como disse que quem ainda está aprendendo sobre isso e não está ainda firmado sobre isso totalmente, ainda está no ABC da fé.
Mas o desejo de Deus é que eu e você possamos crescer e avançar e nos tornarmos adultos, tá bom? Então, nós vamos abrir, por gentileza, lá em Hebreus 9, do versículo 27 ao 28. Algumas pessoas falam assim, a única certeza que eu tenho na vida é a morte. Bom, mas Jesus disse que nem todos vão morrer. Alguns serão arrebatados. Então, eu não posso ter certeza que eu vou morrer, mas eu posso ter certeza que eu vou me encontrar com Jesus, né? Só que você pode ter certeza de uma coisa, arrebatado ou morrendo, todos nós teremos de prestar conta. Passaremos por um tipo de juízo, né? Lá diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Ou seja, todo homem, não falou só os cristãos, não falou só os incrédulos, falou que todos nós vamos enfrentar aí um juízo, né? Claro que existe, aí a gente vai aprender aqui os juízos diferentes para aqueles que morrerem em Cristo, aqueles que têm Jesus e vão ser arrebatados, nós vamos aprender aqui também, sim, porque Jesus nos fez justiça de Deus, tá? Mas existe um juízo, e a gente precisa entender isso, que nós vamos passar por este juízo. Vamos ler lá, por gentileza, em Mateus 12, do 36 ao 37. Mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Você já parou para pensar, primeiro, que você vai um dia estar diante de Deus, depois de que tudo que você está falando está sendo anotado. Tudo que você está falando, irmão. Ninguém ouviu, os céus estão ouvindo, né? A Bíblia deixa claro que existem livros lá registrando todas as coisas. Então, assim, nós vamos prestar conta do que nós temos falado. Então, a gente precisa prestar atenção, porque nós vamos prestar conta. Inclusive, diz também que pois por suas palavras vocês serão justificados, né, ou condenados. Aqui apagou aqui a tela. Então, assim, por nossas palavras, olha só. Que responsabilidade. Que algo sério. E que muitas vezes a gente está aí falando o que quer falar, se esquecendo de que um dia vai prestar conta do que falou. Tá? Então, vamos nos lembrar disso nesta noite. Vamos ler também lá em Romanos 14 e 12, por gentileza. Romanos 14 e 12. Então, só um minutinho. Eu vou só precisar, então, pegar aqui o meu... Pode pegar, por favor? O meu celular, porque eu não vou ter aqui. Romanos 14 e 12, eu vou abrir aqui. Não. Na bolsa. Esse aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês Romanos 14 e 12. Obrigado, Ronaldo. Romanos 14, 12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar conta de nós mesmos. Minha mãe não vai prestar conta de mim. Meu pai não vai prestar conta de mim. O meu marido, os meus filhos, cada um vai prestar conta apenas de si mesmo. Não vai prestar conta dos outros, né? Então, assim, Jesus mesmo falou, ei, não olhe para o cisco do olho do seu irmão, olhe logo para o seu e resolva o seu, porque é de você que você vai prestar conta. Então, assim, hoje vamos olhar para nós, para dentro de nós, e vamos nos lembrar que vamos prestar conta de nós, tá certo? A morte, ela não é o fim, né? Aqueles que morrerem, que dormirem, também a Bíblia fala que vai morrer, certo? Mas não é o final, haverá o juízo, sim, e haverá também a ressurreição. Os mortos vão ressuscitar. Então, a gente não tem só essa vida, depois que morrer, acabou. Não é assim que funciona. Existe uma eternidade. Deus fez o homem para ser eterno. E esse homem vai viver a eternidade com Deus ou sem Deus. Nós temos aí o livre-arbítrio para escolher. Enquanto estamos vivos, podemos escolher de que lado, de fato, nós estamos. Então, vamos ler, por gentileza. Eu vou ler para vocês lá em 1 Coríntios, do 11,
capítulo 11, do 27 ao 32. Aqui já voltou ou não? Diz assim, 1 Coríntios 11, do 27 ao 32, nós vamos ler. Portanto, qualquer que comer, né? A gente está aqui, na verdade, da ceia, né? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então a gente vê aqui na Santa Ceia, geralmente esse versículo que é lido quando nós vamos ceiar. E às vezes eu brinco, mas assim, é uma brincadeira que é algo sério, de que nós deveríamos cear todos os dias. Porque quando é o culto de domingo, irmão, olha, se alguém me fez raiva naquele domingo, eu vou ter que perdoar, porque eu vou tomar ceia e eu não posso estar com raiva de ninguém. Porque eu tenho entendimento do que eu estou fazendo. Eu não estou tomando um suco de uva qualquer, um pãozinho qualquer, eu estou aqui diante de Deus, não diante apenas de pessoas, eu estou diante de Deus, tomando algo que simboliza o sangue do meu Salvador e o corpo do meu Salvador. E a Bíblia está falando ali que cada um não tome de qualquer jeito a ceia, porque isso é algo sério, não é brincadeira. Nós não estamos para brincar com o Evangelho, ou com Jesus, ou com o que Ele fez por nós na cruz. E a Bíblia está falando que nesse dia a gente tem que julgar a nós mesmos, olhar para dentro de nós, ver se tem alguma coisa errada. Se tiver algo contra o irmão, deixa ali, vai lá, pede perdão, resolve para depois vir tomar. A Bíblia não diz para você tomar todo errado. Ela diz que veja hoje que você precisa se corrigir, corrija-se e tome a ceia. Julgue-se a si mesmo, né? Porque se você não fizer isso e tomar de qualquer jeito, você está trazendo condenação sobre si. Inclusive está dizendo que há doentes e fracos e há não poucos que dormem. Dormir aqui não é dormir, irmão. Dormir é morrer. Então isso é sério. Nós precisamos ter consciência de como cristãos, daquilo que nós estamos fazendo. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Nós já estamos prestando conta. Todos os dias prestamos contas ao Senhor. E nós precisamos estar olhando para dentro de nós e julgando a nós mesmos, naquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos melhorar, naquilo que a gente já sabe. Ninguém precisa nos dizer, a gente já sabe. E se alguém disser, a gente sabe que é verdade. Né? Então só precisa a gente colocar uma força para a gente mudar, mas é possível. Só que antes de falar do juízo eterno aqui, dos juízos que existem, né, que vamos ter, nós vamos também dar passar aqui rapidinho pelo tema ressurreição. Para que a gente entenda que vai haver um juízo, a gente precisa entender que a vida de uma pessoa não se acaba ali quando ela morreu. Depois que ela morrer, vai haver a ressurreição e aí sim vai ter os julgamentos. As pessoas que morreram hoje já foram julgadas? Não, elas ainda vão para o juízo, certo? Elas já estão, obviamente, em um lugar, né, aguardando, seja no Hades, né, aguardando para o juízo eterno, ou elas estão lá no paraíso aguardando também para o julgamento, né, do tribunal de Cristo, que nós vamos aprender também sobre isso. Mas é preciso que nós, como igreja, entendamos que vai haver a ressurreição. Não é uma ressurreição de alguém que morreu aqui, que eu orei por essa pessoa, ela ressuscitou, mas daqui a 15 anos ela foi e faleceu. Não é essa ressurreição, é a ressurreição que é para sempre. Ressuscitou e não vai morrer mais. Tá bom? Quem é a primeira pessoa dessa ressurreição que a Bíblia fala? Jesus Cristo. Né? Quando ele ressuscitou dos mortos, o corpo dele já foi transformado, ele já está um corpo glorificado, um corpo imortal. Jesus vai permanecer com esse corpo que ele está. Então Jesus ele é o primeiro, ele é a primícia, né, da ressurreição dos mortos. Tá? E a Bíblia ela fala sobre a importância de nós entendermos que nós vamos ressuscitar, de que haverá essa prestação de contas no final, de que a vida não é só oba-oba e depois que morreu está tudo certo, dependendo se fez o bem ou se fez o mal, e acabou assim ali, não é assim. Vamos ler, por gentileza, lá em Mateus 22. Mateus 22.
Mateus 22, nós vamos ler a partir do 23. Jesus Cristo, como todo mundo sabe, é judeu, né? Estava lá em Israel, e lá em Israel existia a doutrina dos fariseus, né? E a doutrina dos saduceus. E os saduceus diziam que não havia ressurreição, enquanto os fariseus defendiam que a ressurreição aconteceria. Certo? Questões aí de interpretação. E aí Jesus vem, e um dos saduceus quer tentar Jesus com essa pergunta. Né? Vamos ler a partir lá do 23, que diz assim: no mesmo dia chegaram junto dele, ou seja, de Jesus, os saduceus, que eram no caso, do lado que não acreditava na ressurreição e pregava que a ressurreição não iria acontecer. E que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência ao seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e o seu irmão. E da mesma sorte o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Então Jesus estava dizendo claramente aí para os saduceus: com relação a este assunto, vocês estão errados, né? Vai haver a ressurreição, não importa se a pessoa se casou com 20 pessoas, 1 milhão de pessoas, não tem nada a ver. Quando a pessoa ressuscitar, ela não vai estar casada com ninguém, a vida não vai ser assim de ficar se casando e tal, vai ser como os anjos no céu. Mas a ressurreição é um fato, ela vai acontecer, ela vai ocorrer. E o que a Bíblia fala sobre essas ressurreições? A Bíblia fala sobre a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Nós cremos e sabemos que Jesus Cristo ele vai voltar para a terra, como está prometido. Posso passar 2050 anos, 3.000 anos, não importa, Deus vai cumprir a sua palavra. Né? Pode passar 2023 anos, estamos aí chegando no ano 23. Mais uma hora a promessa de Deus vai se cumprir. Mas a segunda vinda de Jesus Cristo para a terra não é o arrebatamento. Quando Jesus Cristo vir, ali é a sua segunda vinda. Mas no arrebatamento de Cristo, onde ele vem somente até as nuvens, para encontrar quem? A sua noiva, que é a sua igreja, que somos nós. Né? Quando Jesus Cristo voltar, no arrebatamento até as nuvens, né? No arrebatamento ali de Jesus, a Bíblia fala lá, vamos em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, onde a Bíblia fala a respeito desse assunto. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Como eu falei, esses dos que dormem são aqueles que já morreram, aqueles que não já estão entre nós aqui no mundo dos vivos aqui na terra, certo? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que acabamos de ver aqui que vamos ter uma primeira ressurreição. Jesus, vamos ver, chegou o arrebatamento, Jesus vem até as nuvens. Antes da gente que está vivo ser levado lá e ser transformado o nosso corpo, os que morreram em Cristo, né, eles vão ressuscitar. Né? Nós não vamos preceder eles. Eles ressuscitam primeiro, têm o corpo glorificado, transformado, se encontram com o Senhor e em seguida nós, os vivos. Né? Nos encontraremos, teremos o corpo transformado, porque não vamos ressuscitar porque estamos vivos, né? E nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição, certo? Agora,
nós vamos ter logo em seguida o arrebatamento, né? Terá a grande tribulação. Durante a grande tribulação haverá duas testemunhas, né? Que nós não sabemos quem são, mas a Bíblia deixa claro que haverá essas duas testemunhas, e essas duas testemunhas serão mortas. Então haverá aí, na grande tribulação, haverá a ressurreição dessas duas testemunhas, certo? Porque elas serão mortas, mas Deus as ressuscitará também. E logo, no final dessa grande tribulação, que durará aí 7 anos, né, 3 anos e meio da falsa paz, depois 3 anos e meio de guerra e do anticristo mostrando quem ele realmente é, verá então a segunda ressurreição. Que ressurreição é essa, né? Vamos ver lá em Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 11 e 12. Nós vamos ver que nós hoje estamos vivendo na dispensação da graça, certo? Nós estamos vivendo na dispensação da graça, a era da igreja. Mas já houveram outras dispensações antes de nós. E a tribulação é a próxima, depois dessa que nós estamos vivendo. Só que também na grande tribulação haverá salvação. As pessoas vão poder crer em Jesus, aceitar Jesus, os vídeos que vocês estão fazendo, gravando no YouTube, os livros que foram escritos, as Bíblias que estão aí. Nós vamos, mas vai ficar, né? Vai ficar. E algumas pessoas, infelizmente, que puderem ter se bandeado para o outro lado, se ficarem, depois elas vão se lembrar da verdade, e quem sabe são elas que vão pregar, né? E aí, na grande tribulação, as pessoas vão ser. Alguns vão ser mártires, porque o anticristo vai perseguir essas pessoas, e elas vão ser mortas, certo? Vão ser mortas. A Bíblia fala sobre os mártires da grande tribulação. Então, haverá salvação também na grande tribulação. Porém, no caso, aquele que confessar o Senhor e não, adorar a besta, né? Não aceitar a marca da besta, vai ser morto. E a Bíblia fala que no final aí da grande tribulação, quando Jesus volta, esses mártires vão ressuscitar. Essas pessoas que morreram, elas vão ressuscitar. Lá em Apocalipse 11 fala, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. E puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. A gente está falando aí das duas testemunhas. Tá? Então, a gente vê isso aí também. E nós vamos ver que também haverá. Vamos ler lá, por gentileza, em Apocalipse 20, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós estamos aqui falando agora já da terceira ressurreição. Porque após a segunda ressurreição, quando Jesus volta à terra, na sua segunda vinda, os mártires vão ressuscitar ali, né? A igreja já está vindo com o Senhor. E também vai acontecer a ressurreição dos santos, né? Do Antigo Testamento, porque os santos do Antigo Testamento não são a igreja. Nós somos a igreja de Cristo, eles não são a igreja. E a igreja ressuscita primeiro, a primícia lá do Senhor. Quando Jesus volta à terra, eles vão ressuscitar também e vão entrar no reino milenar. Porque Jesus Cristo ele vai reinar na terra 1000 anos sobre a terra. Então, quando a gente fala o fim está próximo, que fim é esse? O fim da era que estamos vivendo, que é a era da igreja. Mas não é o fim do mundo, que o mundo vai se acabar, que essa terra vai acabar. Não é isso. Essa terra ainda vai durar, porque Jesus ainda vai reinar nessa terra, aqui, que nós estamos. Né? Quando a igreja vir com Jesus, vamos reinar nesta terra com ele. E Jesus vai reinar aqui por 1000 anos. E após esses 1000 anos,
no final do milênio, que já é outra era, porque a gente tem a tribulação, depois temos o milênio, no final do milênio, todos os mortos, os demais mortos que não morreram em Cristo, que não eram os santos do Velho Testamento, eles vão ressuscitar e serão também julgados. E você vê a justiça de Deus que fala que eles serão julgados conforme as suas obras. Não é um julgamento igual para todos, mesmo que eles não tenham aceitado o Senhor. Um assassino que matou 10 pessoas e um que matou 1000 vão ser julgados diferentes, porque Deus vai julgar de acordo com o que cada um fez de mal ou fez de errado. Então eu vejo a beleza, a santidade de Deus em todas as coisas. Até mesmo no julgar, porque ele vai ser um castigo igual para todo mundo. Mas não será dessa forma, tá certo? Então nós vemos aqui que essa é a terceira ressurreição. E agora nós vamos aprender sobre, então, os dois tipos de juízos. Vocês entenderam, então, quais são as ressurreições? Está todo mundo calado, todo mundo sério, todo mundo assustado. Não, irmão, se alegre, você vai ressuscitar. Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, a morte não é o fim. Você não precisa ter medo da morte. Claro que nós podemos crer que vamos ser ressuscitados, ser arrebatados, né? Isso que eu creio. Com graça de Deus, seremos arrebatados. Em nome de Jesus. Viverei até esse dia, Senhor. Com a graça de Deus. Nós temos dois tipos de juízo que a Bíblia fala. Primeiro, que é o grande trono branco, que é esse que nós acabamos de ler aqui, onde fala o julgamento dos incrédulos e dos ímpios, né? Aqueles que não eram salvos, que ele vai ocorrer exatamente no final do milênio. Acabou o milênio, acabou. Não tem mais. Então, todo mundo que vai ressuscitar ali e vai ser julgado. E vai ser dada a sentença e vai ser lançado para a segunda morte, irmão. A Bíblia fala sobre essa segunda morte, né? Então, assim, ele vai ter o castigo dele. Além do castigo dele, tem a segunda morte, que é eternamente longe de Deus. Nossa, isso é muito sério. Muito sério. Sabe, irmão? Eu não sei o que Satanás possa tentar seduzir você, mas seja o que for, dinheiro, fama, comida, prazer, não sei, 15 anos que seja que ele possa enganar uma pessoa com isso, não vale a eternidade longe de Deus, porque essas pessoas que preferirem o tipo de prazeres da vida, não derem ouvidos à voz do Senhor, elas vão passar a eternidade, do lado de Satanás. Nós não queremos estar do lado dele, né? Eu sei que muita gente não gosta de pregar sobre isso. Não, porque isso é para assustar as pessoas. Isso não é para assustar as pessoas, isso é a verdade. Deus, se um pai fala para mim, não coloca o dedo na tomada que você vai levar choque, não é porque ele quer me assustar, é porque ele não quer que eu coloque o dedo lá. E eu preciso saber o porquê eu não devo colocar o dedo ali. É para me livrar do mal. Agora, se eu for teimoso e colocar o dedo, eu vou levar o choque mesmo. Se eu duvidar de que é só para me assustar, eu vou levar o choque. Como eu já levei quando eu era criança, né? Mas o Senhor não deseja isso para nós. A Bíblia deixa claro lá em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas mesmo que Ele deseje que todos nós venhamos ser salvos, e Jesus já pagou o preço por todos, Deus não vai obrigar ninguém a isso. Nós temos que desejar, nós temos que buscar, nós temos que confessar o Senhor Jesus como nosso Senhor, o nosso Salvador, e nós temos que entender sobre esses assuntos, porque esse é o ABC da fé, como eu falei para vocês aqui no início. Então, o grande trono branco é o julgamento dos incrédulos. Todo mundo entendeu isso? Então, esse aí é um juízo. Agora nós vamos para o outro juízo. Qual é esse outro juízo? Diga assim, é o meu. O tribunal de Cristo, ou Bema, né? Alguns chamam de Bema. Então, o tribunal de Cristo, ou Bema, é o juízo pelo qual nós vamos passar. Nós que somos a igreja do Senhor. Por que nós vamos passar por esse? Porque sejamos cristãos, nós também temos que prestar contas ao Senhor. De quê? Mas Jesus Cristo já pagou os meus pecados. Glória a Deus, eu já fui livre do inferno, já fui livre da condenação. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação tem mais. Não precisamos ter medo. Esse juízo não é para trazer medo para mim, não é para trazer medo para você. Nós não temos que ter medo, porque nós já fomos julgados em Cristo. Ele já morreu por mim e por você. Nós já fomos julgados nele.
mas nós vamos para o tribunal de Cristo para receber as recompensas das nossas boas obras, do que fizemos enquanto estávamos aqui vivos, carregando o nome de Jesus e dizendo, eu sou crente. O que é que eu tenho feito? Como eu tenho andado? Nesse mundo aí, né? Numa geração que a própria palavra de Deus diz que no mundo corrompido, nós devemos brilhar como as estrelas dos céus. Ele não está falando para outra geração, não. Ele está falando para nós. É agora. Vocês estão na terra. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Você está vivo? Então, essa é a sua responsabilidade. E a Bíblia está deixando aqui, ei, não pense que você não vai prestar conta das suas obras. Vai. Existe um galardão pelas suas obras. Tem gente que não vai ter obra nenhuma. Mas ela foi salva e ficou com Jesus. Glória a Deus, já é um grande presente. Mas tem pessoas que vão ter grandes galardões por tudo que elas fizeram pelo Senhor enquanto estavam vivas. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. Quando é que esse tribunal vai acontecer? O grande trono branco vai acontecer no final do milênio. Mas o tribunal de Cristo ele vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Vamos ter 2 eventos após o arrebatamento da igreja. Que é as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento. Né? E após o casamento nós vamos ter aí as recompensas, né? Nós vamos ter o tribunal de Cristo ou o bema. Vamos ler, por gentileza, lá em 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a gente vê aqui que nós temos... Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele é poderoso para nos livrar de todo o pecado, de toda a injustiça. Ele já fez isso. Nós somos justiça de Deus. Agora vamos ler lá em Romanos 14, 10, por gentileza. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o quê? O tribunal de Cristo. Paulo não está falando dos incrédulos, ele está falando de nós que somos a igreja do Senhor. Ele está dizendo que todos nós que somos a igreja de Cristo, nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Certo? Então, nós como igreja precisamos entender, eu vou comparecer diante de um tribunal, nem estava sabendo, estou sabendo isso agora à noite. É bom a gente saber que a gente vai comparecer. Né? Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do 10 ao 15, por favor. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, as nossas obras vão ser julgadas. Não nós, porque já fomos julgados em Jesus, mas as nossas obras. Tipo, com que intenção nós fizemos? Com que propósito? Doei 1 milhão para construir a igreja Verbo da Vida de Santos. Eita glória, aleluia. Com que propósito? Para se aparecer para os irmãos, para mostrar que você é bambambam, para mostrar que você pode. Doou e depois ficou pisando nos irmãos tudinho, se achando na melhor da igreja. Isso vai ser julgado naquele dia. Eu estou em Cristo, mas a minha obra vai dizer se ela é de ouro, de feno, de palha, de água, de nada, de gás. Se ela não permanecer, eu não vou receber galardão nenhum por isso. Porque Deus não vê só o que eu fiz, Ele vê como eu fiz, por que eu fiz. Não é só o resultado que importa, é todo o processo, como foi construído. Não é? Então, assim, não adianta a gente, eu sou muito caridoso, dá muito dinheiro, mas
faz tudo errado no processo, aí Deus está dizendo, agora não vai ter galardão nenhum, porque coloquei o fogo na tua obra e não sobrou nada. Então, é nesse dia ali que os disfarces vão desaparecer. É nesse dia ali que nós vamos saber realmente, né, o que de fato permaneceu das nossas obras, aquilo que nós estamos hoje vivos fazendo para o nosso Deus. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. No mais, eu quero fortalecer vocês a permanecerem fiéis e firmados no Senhor, porque esse dia não está longe de chegar. Eu creio, né, que muito breve aí Jesus Cristo ele vai voltar para nos buscar, porque existe um clamor da sua igreja. Eu não sei quanto a você, mas eu falo, Senhor, pode voltar, Jesus. Por mim já pode voltar. Eu não estou preocupada se eu não me casei. Eu não nasci para me casar, eu nasci para adorar a Deus. Esse é o meu propósito principal nesse. Jesus só pode voltar quando eu me casar? Não, não tem nada a ver, irmão. Não é um casamento que vai estar na frente de Jesus. Jesus é o primeiro lugar. Se ele tiver que voltar hoje, ele vai voltar hoje. E eu não vou ficar porque, Jesus, eu quero me casar. E Jesus volta, leva o povo, fica aí para se casar. Não, estou fora. Eu vou com Jesus, vou me casar com ele lá no céu. Então, assim, isso é sério, eu estou falando aqui, mas muitas pessoas, às vezes, brincando, falam, não, ainda não me casei, Jesus não pode voltar. Será que você realmente entende sobre a seriedade dessas coisas? Para você dizer que Jesus tem que esperar o seu casamento? Aí depois que você se casar, Jesus tem que esperar o seu primeiro filho nascer, o segundo nascer, depois o terceiro, depois ver seus filhos se casar, depois ver os seus netos. Talvez alguns de nós não vamos chegar a esse ponto. Porque quanto mais tempo passa, mais perto está o fim dessa era que estamos vivendo. Né? E nós precisamos estar apercebidos, acordados, orando, intercedendo. Existe um mundo perdido. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto o arrebatamento não aconteceu, essas pessoas podem ser salvas. Elas podem ir conosco para o céu. Elas podem ser arrebatadas conosco. Seja judeu, seja grego, seja quem for, se confessar Jesus, vai ser a igreja. Então nós precisamos continuar ativos, continuar pregando e lembrando sempre, eu vou prestar conta de mim mesmo. Eu vou prestar conta de mim mesmo. Vamos corrigir nossa vida, vamos corrigir as coisas que precisam ser corrigidas. Vamos nos acertar com Deus. Se precisamos fazer isso. A Bíblia fala, mas vou falar aqui para vocês sobre as coroas que a Bíblia fala para nós, que somos tementes ao Senhor e que guardarmos, que obedecermos ao Senhor, as coroas que estão propostas para nós. Porque Deus é um bom galardoador. Tudo que nós fazemos para Ele, há recompensa. Na terra e no céu haverá a recompensa. Nós vamos receber. O pastor não me deu. O pastor não me abençoou. Eu fiz isso na igreja, não ganhei um centavo. Irmão, você fez para Deus ou fez para o pastor? Porque se estiver esperando receber do pastor, então você já recebeu. Mas se você estiver fazendo para Deus, se o pastor não te der, não se preocupe que Deus vai te dar em dobro, em 7 vezes, 100 vezes. Ele vai te dar. Porque Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele está vendo todas as coisas. Deus, Ele é bom. E Ele dá mais do que nós merecemos sempre. Então vamos lá em 1 Coríntios 9, 25, nós vamos ver aí a coroa da incorruptibilidade. Na verdade, a Bíblia fala sobre várias coroas, mas aqui hoje nós vamos falar sobre apenas 5 coroas que estão lá reservadas, né, para essas pessoas. 1 Coríntios 9, 25 diz, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível, ou seja, existe uma coroa da incorruptibilidade. Que coroa é essa? Alguém que se absteve dos prazeres do mundo, das coisas naturais do mundo, que davam prazer, mas afastavam ela de Deus. E ela viveu em disciplina. Seja não assistir um filme que todo mundo assiste, sabendo que aquele filme não agrada ao Senhor. Seja não bebendo uma bebida alcoólica. Seja não fazendo alguma coisa que você gosta, mas você sabe que Deus não gosta. E você se absteve, você optou por se abster para alcançar essa coroa. Para se manter puro, para se manter guardado. Se você deixou de fazer algo, se você se absteve de algo aqui nessa terra para agradar a Deus, essa coroa é para você. A coroa da incorruptibilidade, daqueles que se guardaram, de que não se contaminaram. Daquele que é puro, no lado também na sexualidade. Mas o mundo não somos do mundo, somos a igreja. O mundo é o mundo. O mundo jaz do maligno. Mas na igreja é diferente. Até mesmo uma pessoa que não seja virgem, se ela vem para o Senhor, ela vai ter que se manter virgem até que ela se case.
Porque ela vai ter que manter a pureza dela para Deus, independente do passado dela. Porque quando ela encontrou com o Senhor, a partir daí ela vai ter que se purificar. E vai ter que se manter pura. E vai ter que, para ter um relacionamento sexual, vai ter que ser casado. Porque é assim que Deus abençoa, é assim que a palavra de Deus diz que deve ser. E essa coroa está para essas pessoas que fazem isso, que se guardam para o Senhor. Deus vai honrar. Vamos para a segunda coroa, que é a coroa da exultação ou dos ganhadores de almas. Está lá em 1 Tessalonicenses 2,19. 1 Tessalonicenses 2,19 diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, nós temos não sois vós, né, que eles ganharam para Jesus. Então, aqueles que ganham alma para o Senhor, eles vão ter também a coroa de exultação ou de alegria, né? Os ganhadores de alma, aqueles que ganham alma. A palavra do Senhor diz que o homem sábio ganha almas. Nós acabamos de ouvir aqui que o mundo precisa de Deus e há tempo para a gente pregar para eles, para que eles não fiquem aqui na grande tribulação. E tenham que ser mártires. Porque se eles ficarem, eles vão ter que ser corajosos de ser mártires. Se preciso for. Se não conseguirem se esconder e sobreviver até Jesus voltar à terra. Né? Então assim, há tempo, há oportunidade. E aqueles que ganham almas para o Senhor vão ganhar essa coroa também. Amém? Você quer essa coroa, irmão? Para você ganhar essa coroa de ganhar alma, você não precisa estar num púlpito como eu estou aqui agora. Você não precisa estar, eu tenho que ganhar 1 milhão de almas. Não, se você tem que ganhar a quantidade que Deus quer que você ganhe. Se Deus tem determinado para você ganhar 6, ganhe essas 6 que você tem que ganhar. Ganhe essas. Se Deus chamou você para ganhar 1 milhão, ganhe as 1 milhão que Ele chamou. Mas ganhe, irmão. Não passe por essa vida sem ganhar ninguém para Jesus. Não pode. Vamos ver também agora a terceira coroa, que é a coroa de justiça. Em 2 Timóteo 4,8 fala sobre a responsabilidade que nós temos de viver uma vida santa. Coroa de justiça. 2 Timóteo 4,8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, todos aqueles que se guardam, se purificam, se santificam e aguardam a vinda e amam a vinda de Jesus, ganharão também a coroa de justiça. Olha só, nós já estávamos 3 coroas aí. Da incorruptibilidade, dos ganhadores de almas, a coroa da justiça, de ter uma vida santa e esperar a vinda de Jesus, estar preparado. Vamos agora para a quarta coroa, que é a coroa de glória. 1 Pedro 5,4. 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Na verdade, essa coroa é a coroa dos pastores, né? Daqueles que pastoreiam o rebanho de Deus na terra. E que pastoreiam com amor, com responsabilidade, conforme aquilo que o Senhor determinou. Então Deus também vai honrar aqueles que pastorearam as suas ovelhas. Então essa é a coroa de glória, ou outras pessoas chamam de coroa dos pastores. E a quinta coroa aqui, para a gente finalizar, é a coroa dos mártires, ou a coroa da vida. Né? Nós sabemos que haverão mártires na grande tribulação, mas hoje, na nossa geração, nesse momento, pode ser que tenha pessoas sendo mártires agora. Em países onde a igreja é perseguida. Irmãos nossos estão sendo mártires. Irmãos nossos muitas vezes estão sendo entregues pelos seus próprios parentes e familiares. Muitos, às vezes, são mortos até pelos seus próprios parentes, né? Porque simplesmente confessaram o Senhor Jesus. Então, esses são os mártires. Vamos ver lá em Tiago 1,12. Tiago 1,12 e Apocalipse 2,10. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E Apocalipse 2,10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Veja, irmão, quantas coisas há preparado nos céus para mim e para você. O desejo do Senhor é que nós tenhamos consciência. Isso aqui é um resumo desses assuntos. Nós temos que ter isso aqui tudo bem fundamentado da verdade, para que ninguém nos engane a respeito dessas coisas, para que nós estejamos firmados na verdade, não para termos medos, mas para a gente poder ensinar para as outras pessoas a respeito disso. Para a gente mostrar para elas de que a gente não precisa ter medo do tribunal de Cristo, porque não seremos julgados nós, mas as nossas ações, as nossas obras. Né? Então a gente precisa ter entendimento disso. A gente precisa entender que um dia que essas coisas vão acontecer. A gente precisa entender que o mundo não vai acabar daqui a pouco, não. Ainda vai ter um milênio, Jesus vai reinar 1000 anos nessa terra que nós estamos. Mas muitas pessoas, às vezes, que estão na igreja, não estão entendendo isso. E a Bíblia está falando que isso é o ABC da fé. Tipo, isso é o básico do básico do básico. Então nós precisamos, irmãos, estar firmados na palavra. Nós precisamos ter uma vida santa, uma vida guardada, uma vida purificada. E se você está dizendo, está difícil, irmão, aquele que é santo se santifique mais. Porque o Senhor está às portas. Amém? Então que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus guarde vocês, que Deus dê sabedoria a vocês. Que o Senhor possa tratar com vocês, com o coração de vocês, a respeito da vida de vocês. Abra os olhos espirituais, minha também. Se nós temos algo que precisamos melhorar, se tem algo que nós precisamos corrigir, se tem algo que nós precisamos mudar, que nós possamos ser humildes e que nós possamos também nos voltar para Deus e para a sua vontade para as nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente vocês, que vocês prosperem, que vocês avancem e que tudo que Satanás tenha lançado para impedir vocês de crescerem, para tirar vocês do foco, daquilo que Deus tem para vocês, ou até mesmo de roubar uma dessas coroas de vocês resistam ao diabo para que ele fuja de vocês e vocês sejam encontrados fiéis na vinda do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, igreja.